A temporada de apresentações da MotoGP continuou nesta quarta-feira com a VR46. Depois da Pramac, que começou com as exibições, dessa vez foi a equipe do Valentino Rossi que mostrou as Ducatis com que o Fábio Di Giannantonio e o Franco Morbidelli vão competir nesse ano na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. E ó, a gente teve uma mudança considerável aí de layout. Não é bem o que eu esperava, como eu falei ontem pra vocês, eu tava na expectativa por uma moto completamente amarela, já que eles tinham dado ali um teaser divulgando os uniformes da equipe, né? Eles trocaram o preto que eles usavam nas camisetas e jaquetas por um amarelão, que tem até um detalhe em preto e vermelho e tudo mais, mas é basicamente um amarelão. Mas não foi isso que eles fizeram na moto, não. Ela segue sendo amarela, um amarelo um tiquinho diferente, mas ainda aquele amarelão característico tanto da carreira do Valentino como já uma tradição da VR46, mas eles resgataram uma outra tradição, o preto, a cor que estava lá nos primeiros layouts da VR46, layouts que inclusive eu preferi, não sei vocês, mas eu acho que a VR46 raiz tinha uma aparência mais bonitinha, ainda que eu tenha gostado muito mais da de 2026 do que da 2025. O que eles fizeram com essa nova moto? Antes, a moto tinha ali metade branca, metade preta. Inclusive nos macacões dos pilotos, né? Eles tinham uma metade clara e uma metade mais. Os dois eram claros, mas uma metade branca e uma metade amarela. Agora não, agora a metade que era branca vira preta. Então, eles disseram que a ideia era ter um visual mais agressivo e tudo mais. A pintura segue sendo assinada pelo Aldo Drude, né? Que é o designer ali que tradicionalmente fez os capacetes do Valentino Rossi ao longo da carreira dele. Também é normalmente responsável pelos layouts da VR46. E aí o Drude explicou que o preto sempre foi uma cor base dos capacetes do Valentino, e que aí eles quiseram recuperar essa história da equipe, trazer uma coisa que fosse mais racing mesmo, né, que tivesse mais esse espírito de competição, que fosse mais agressivo. E o Valentino até brincou que não tem ninguém mais feliz com essa mudança de layout do que os mecânicos, porque dava um trabalho danado manter a moto limpa, né? Porque o branco é mais difícil, e também cuidar dos macacões dos pilotos. Isso era uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar em algum vídeo com vocês, mas ou em algum episódio do podcast com o Cuenca, mas o macacão da VR46, ele dava a impressão de estar sempre sujo, né? Mesmo que o piloto tivesse acabado de colocar um macacão novo, ele parecia estar sempre sujo, porque o branco dava aquela impressão ali, né, de qualquer coisa, acho que se o piloto botasse o pé para fora, tava imundo já. Então ele explicou que essa mudança aí deixou o pessoal mais feliz, porque o preto pelo menos fica mais fácil de conservar, ou pelo menos de aparentar que está conservado. Então tem essa mudança importante. Em termos de estrutura, nada muda, né? Eles vão seguir com aquela conceito, vamos colocar dessa forma, uma moto do ano e uma moto do ano anterior. A moto do ano vai de novo para o Fábio Di Giannantonio, porque é ele que tem um contrato com a Ducati, então ele vai ser o piloto em cima da GP26, que é a mesma moto que vai estar nas mãos do Marc Marques e do Francisco Bagnaia, como pilotos do time de fábrica da Ducati, mas que também vai estar nas mãos do Alex Marques, porque a Ducati decidiu dar um prêmio técnico pro Alex pelo desempenho dele no ano passado. Então, nesse ano a gente vai ter 4 motos do ano da Ducati na pista. Então, o Gian Antônio fica aí como esse quarto elemento, enquanto o Franco Morbidelli vai ter a GP25, que é a moto que foi campeã com o Marc Marques no ano passado, mas que fez da vida do Pecco Bagnaia, e acho que também em alguns momentos da do Gian Antônio, um inferno. Então, não sei exatamente se o Morbidelli está feliz em trocar a GP24 pela GP25, porque a gente sabe que ela é uma moto um pouco mais irregular, né? Enquanto a GP24 era muito mais perfeitinha, sempre encaixava ali com tudo, a GP25 ela oscila um pouco mais. Ah, mas não oscila com o Marc Marques. Tá bom, mas aí é o Marc Marques, não é a moto. Era uma questão muito mais do Marques do que a moto fazia. A moto em si, a GP24 é uma moto melhor. Mas não tem que se virar com o que tem para hoje. As GPs 25 vão estar nas mãos do Morbidelli e do Fermin Aldeguer. O Fermin Aldeguer, aliás, só mudando um pouquinho de assunto, fugindo aqui, a gente sempre tem essa tradição ruim, né? As férias da MotoGP costumam ser uma época onde os pilotos se machucam. E dessa vez aconteceu com o Fermin Aldeguer, ele teve uma fratura no fêmur da perna esquerda, ele já passou por cirurgia, ainda está no hospital em recuperação. Fratura de fêmur é uma recuperação um tantinho longa aí, então muito provavelmente o Fermin vai ter a pré-temporada prejudicada e vamos ver se ele consegue voltar para o início do campeonato, mas certamente não é o começo de campanha que ele gostaria de ter nesse segundo ano dele na MotoGP. De qualquer forma, voltando ao tema VR46, uma coisa que ficou muito clara para a equipe
é que ainda que o resultado final tenha sido ali mais ou menos satisfatório, eles fecharam o ano no terceiro lugar no Mundial de Equipes, eles não ficaram 100% satisfeitos com a performance, porque foi uma performance muito irregular. Né? Eles tiveram fins de semana muito bons, mas também tiveram outros em que as coisas não funcionaram tão bem assim. Então eles avaliaram que essa performance instável deles ali é uma coisa que precisa melhorar nesse ano. Né? O Valentino até colocou que a meta é ter constância, é você conseguir ser consistente ali nos resultados e ter bons desempenhos em qualquer que seja o circuito, em qualquer que seja a condição. Nas últimas semanas ali, a gente tem ouvido muitos rumores sobre uma possibilidade de a VR46 trocar a Ducati pela Aprilia no futuro, né? O contrato obviamente ainda está válido, segue com a Ducati agora, mas para 2027 vira uma nova história, porque tem aí um novo ciclo de contratos e tudo mais. Mas hoje o Valentino deu uma sinalização de que pretende fazer essa mudança, não. Ele diz que mesmo com uma mudança total de regulamento, ele acredita que a Ducati tem ali a plena capacidade de se manter competitiva, de se manter no nível atual. Então deu ali uma sinalizada de que pretende continuar. A gente já tinha tido também uma declaração do Máximo Rivola, que é o diretor, né, da Aprilia, dizendo que assim, que a porta está aberta para a VR46, mas a prioridade deles é seguir com a Trackhouse, porque ele tem uma boa relação com o David Grieve e tudo mais. Então a estabilidade ali promete continuar. Vamos ver, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Ninguém tem muita ideia de como vão ser essas motos de 2027. Elas já começaram a ser testadas, a gente já teve algumas ali colocadas na pista, como por exemplo KTM e Honda, mas a gente não tem grandes informações sobre elas até agora. Então, talvez isso mude com o passar do tempo, mas por enquanto o que a gente tem ali da cúpula da equipe, né, e não tem nada mais cúpula do que o dono do time, é de que a intenção, pelo menos, é de seguir com a Ducati. Em termos dos pilotos, a gente vê um Franco Morbidelli que tá um pouquinho. Tá todo mundo meio que sob pressão por conta do fim dos contratos, mas o Morbidelli já teve ali a situação de precisar ter o contrato renovado no ano passado. Teve uma certa demora, embora acho que não. Conforme o tempo foi passando, meio que estava certo, né, para todo mundo que não ia mudar, que seria ele o piloto da equipe. Mas acho que ele fica numa posição um pouco mais delicada porque a performance dele não tá exatamente ali assim tão boa. No ano passado ele foi muito melhor do que ele tinha sido no ano anterior, mas mesmo assim não foi estável, né? Ele teve fins de semana bons, teve fins de semana ruins e tudo mais. E acho que algumas lambanças ali que ele fez ao longo da temporada também ficaram como uma marca negativa. Então é um piloto que também precisa mostrar um bom trabalho para poder ter um horizonte maior ali no futuro pensando na carreira dele. O Di Giannantonio é aquele cara que, né, durante muito tempo ninguém esperava nada dele, de repente ele apareceu como um cara competitivo, salvou a carreira dele na MotoGP. No ano passado fechou o ano em alta, né, com pódios na comunidade valenciana, mas também sofreu um bocado para se adaptar à GP25, então teve ali muito os resultados condicionados por isso. E também está nessa situação, como a maior parte do grid, por sinal, só tem 4 pilotos ali numa posição mais segura, com contratos abertos, né, precisando buscar uma vaga. Só para, né, critério de informação, os 4 que estão mais seguros ali, o Diogo Moreira, que está assinado até 2028, o Johan Zarco, que assinou até 2027, assim como o Toprak Razgatlioglu, que também tem contrato até 2027. E a situação do Aldger é a seguinte: o Aldger ele tem um contrato de 2 anos, ou seja, vence em 2026, mas o contrato dele tem a previsão de ser renovado por mais 2, então ele pode chegar até 2028. É um contrato com a Ducati. E acho que pelo que ele fez na temporada de estreia dele, acho que a gente não tem muito para acreditar porque a Ducati deixaria o Aldger por aí. Né? Acho que ele mostrou competência, mostrou que é um bom piloto e acho que por enquanto mostrou que vale o investimento da Ducati. Então talvez ali, né, seja um piloto que consiga estender esse vínculo dele até 2028 de forma mais tranquila. Mas a VR46 tampouco faz segredo que ela tem interesse no Pedro Acosta. Acho que o Pedro Acosta vai ser interesse de muita gente, especialmente das equipes de fábrica, então vai ser uma disputa um pouco mais ferrenha, mas tá claro aí que eles estão abertos a expandir os horizontes, né? Fica claro também que a VR46, ainda que seja uma equipe, né, vinda de uma academia e tudo mais, as opções da academia são muito limitadas. Porque hoje quem eles têm ali, né, na Moto 2 é só o Celestino Vietti, que por enquanto não tem motivo para subir para a MotoGP. Ele fez um teste no ano passado, porque o Morbidelli estava machucado, então eles colocaram o Celestino para fazer o teste da comunidade valenciana.
mas mesmo assim não é aquele cara que tá pronto para subir para MotoGP. Então, como eles não têm italianos no horizonte de MotoGP, eles estão dispostos a colocar outra nacionalidade no lugar, inclusive um espanhol como o Acosta. Existe um interesse declarado, existe uma aproximação maior com ele ali, e é uma opção para o futuro. Então, os dois pilotos vão ter que se empenhar em bons desempenhos para garantir não só a vaga na VR46, mas também para ter opções no futuro. Mas, de qualquer forma, o principal era isso. Mudou um pouquinho o layout, tem essa meta de ter consistência. Não fez um ano ruim em 2025, mas foi um ano muito irregular. Então, a ideia é permanecer ali nivelado. Agora me conta aí. Eu gostei do layout. E vocês? Gostaram? Preferiam o anterior? Ou queriam que voltasse ainda mais para o passado, para voltar para aqueles primeiros layouts da VR46? Me conta. E a gente se vê amanhã, aliás, porque amanhã tem lançamento da Aprilia, que vai ser a última moto dessa semana. E é isso. Depois só na próxima para a gente conhecer as carinhas de outras competidoras no grid de 2026. Até mais.